Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Hoje eu vou fazer para vocês um pequenino relato de como que começou a Associação Stop. Quando o Dr. Kepp mudou-se para os Estados Unidos em 1984, no início dos anos 80, aliás, ele já ia lá com frequência dar conferências sobre trilogia analítica ou psicanálise integral. Mas nesse início dos anos 80, ele foi convidado a estabelecer ali, então, um centro de trilogia para treinar psicanalistas, médicos, psicólogos, atender a clientes. E lá estando, num nível de permanência, começando a contatar, interagir com a sociedade americana, com o povo americano, e fazendo muitas viagens, ele foi começando a perceber que a nação americana e o povo americano estavam sofrendo uma espécie de revertério ou de decadência súbita. Todos os ideais americanos, a sua maneira de viver, os seus valores, os seus hábitos, as suas fazendas, as suas escolas, os seus hospitais, tudo isso estava numa decadência acentuada. Então isso lhe causou muita preocupação, não só por causa do afeto que sempre tivemos, a esse modelo de civilização, mas principalmente porque tudo o que acontecesse com os Estados Unidos aconteceria em seguida com o resto do mundo, porque a nação americana tornou-se a nação líder em relação às outras do planeta. Então o Dr. Kepp fez uma pesquisa intensa a respeito da situação em todas as áreas, econômica, agricultura, área militar, educação, saúde, psicologia, filosofia, religião, tudo. E escreveu uma obra chamada A Decadência dos Estados Unidos e do Povo Americano. Ou vice-versa, The Decay of the American People in the United States, do povo americano e dos Estados Unidos. E parece, que muitos poderosos não entenderam muito bem ou não gostaram da mensagem, porque Dr. Kepp estava propondo um retorno aos ideais americanos dos Founding Fathers, a democracia na Constituição, um break naquele mecanismo desenfreado de consumo, de especulação, e já estava prevendo que isso levaria a nação à ruína e em seguida o mundo. Então fizemos essa campanha, mas parece que os poderes instituídos evitaram que isso chegasse realmente à consciência do povo. Então, em seguida, ao mudarmos para a Europa, em 1988, nós verificamos que lá já estavam os embriões dessa decadência se instalando, porque a filosofia, os valores americanos, principalmente a economia americana, dominou o mundo. E essa decay, ou essa decadência, essa destruição, foi se alastrando pelo planeta todo. E a nível de ecologia também, principalmente, porque a nação americana aqui implantou o consumo desenfreado dessas energias poluentes, essa filosofia de consumo econômica. Mas vejam vocês a que grau houve o problema instalado então nesta nação. Veja aí um cartaz. Os Estados Unidos, antes de 1980 ou até 1980, eram o maior credor do mundo. Todo mundo devia para os Estados Unidos. Eles tinham riqueza para eles e ainda emprestavam às outras nações. Após 1980, com a subida do Reagan à política e ao governo, ele começou a se tornar o maior devedor. É o país que mais deve. E hoje chegando a quase 9 trilhões no dia de hoje. Então vejam mais um cartaz. A dívida do governo americano com os bancos no dia de 18 de julho de 2007 é de 8.888.879.897 Isso quer dizer que cada cidadão americano tem uma parcela nesta dívida de $29.388.
sendo que a população é estimada em 302 milhões de indivíduos. Então, vejam os senhores, a que situação chegamos, que a riqueza incrível que aquele povo conseguiu fazer com o trabalho de muitos imigrantes, inclusive, que lá foram, europeus, asiáticos, negros, e que construíram uma nação incrível. Isso tudo passou para o poder dos grandes banqueiros internacionais. Então, os Estados Unidos já perdeu o poder que tinham sobre o seu próprio governo. Dr. Kepp, como o senhor vê isso, sendo que o senhor trabalhou tanto, né, para alertar essa população desse problema? Veja aí um cartaz que eu vou colocar aí na televisão. A liberdade é uma ilusão no mundo como ele é. Eu escrevi até este livro aqui, Terra, né, o planeta ilusório, para mostrar que praticamente a maior parte da humanidade vive numa ilusão, num consumismo desbragado, como a gente conhece, e numa particularização de todos os bens. Então, se nós temos 6 bilhões de pessoas no planeta, aqueles que usufruem dos bens do planeta não são nem 1 bilhão. Então eu escrevi aí uns dados para ver que a patologia do ser humano foi colocada na vida social. Veja este livro que eu escrevi depois. Sociopatologia, estudo sobre a patologia social. Bases para a nova civilização do terceiro milênio. Que 90% da humanidade está sem consciência, né, da patologia, sem consciência dos problemas que tem. Então, eu quero descrever os perigos mais prementes, né, da sociedade humana, quais são. Veja aí o cartaz. Perigos atuais para a civilização. Primeiro, particularização. Todo o poder em mãos de poucos. Existe uma alegria muito grande aí com a globalização. Todo mundo fala, a globalização, tudo igual para todos, não é nada disso. A globalização é uma particularização. Quer dizer, as pessoas de grande poder econômico social, as multinacionais, e aquelas pessoas que têm o poder assim do dinheiro na mão, estão colocando toda a riqueza no mundo para poucos, né? Então, os milionários aumentam na mesma proporção de que o povo se torna assim, vamos dizer, miserável. Então veja em segundo lugar o que acontece. Leis injustas que favoreçam só os poderes. Porque as pessoas que estão no poder, evidentemente, vão fazer as leis, contratar, né, as pessoas jurídicas, mas para fazer leis para o benefício deles, não o benefício da humanidade. É por isso que em todo o país há uma luta do povo contra, a gente chama de status quo. Quer dizer, o status quo que existe favorecendo apenas as pessoas poderosas. Então veja em terceiro lugar. Deixar toda a solução dos problemas em mãos só dos poderosos. Então veja na nota que eu escrevi. É necessário seguir a vontade popular e não só dos poderosos. Então o pessoal que está no poder, eu digo mais o poder econômico, social. Eles acham que o mundo é para servi-los, né? Isso é um problema assim neurótico muito grave que eu escrevi no livro de Sociopatologia. Então, o que eu quero falar com isso? Que a pessoa neurótica, ela faz as coisas para ela, né? Ela pega o mundo para ela, no egoísmo, no egocentrismo. E as pessoas, vamos dizer, maduras, elas tentam fazer alguma coisa para o mundo. Então, se os senhores notarem, 90% da humanidade sendo neurótica, psicótica, eles estão sugando toda a riqueza que o mundo tem para eles.
E, desse modo, eles estão acabando com a civilização. Então, é nesse ponto que eu alerto as populações, né, até os poderes, para que eles façam aquilo que vamos dizer, o cristianismo falou: amai-vos uns aos outros. Porque hoje em dia, esse ditado deveria ser dito da seguinte maneira: sugai, odiai uns aos outros. Porque o ser humano, não sendo assim conhecedor da paranoia, o que é paranoia, né? É o fato de colocar no próximo os problemas que cada pessoa tem. Então, quais são as piores pessoas que existem no mundo? Agora eu vou mostrar um cartaz muito importante para os senhores conhecerem. Veja aí. Os piores seres humanos. Primeiro, são os milionários especuladores. Esses são os grandes gatunos. Então, falam do pessoal, né, que rouba, né, os ladrões, a gatunagem de baixo nível. Mas a pior gatunagem é feita por essas pessoas que só pensam em dinheiro. Porque essas pessoas, para ter dinheiro, têm que tirar dinheiro dos outros. De maneira que os Estados Unidos, quando nós fomos morar lá em 84, havia um começo de especulação na orientação chamada Reaganomics. Quer dizer, que o Reagan criou para que o país então sugasse todo o dinheiro que pudesse, não só do povo, principalmente do povo americano, mas também dos outros povos. E com isso o país começou a entrar em decadência, porque é uma falta de ética, né? O ser humano tem que trabalhar para o outro, não para ele. O indivíduo que trabalha para ele vai ficando cada vez mais doente. A gente diz, vai ficando cada vez mais patológico até perecer. Veja em segundo lugar, os piores seres humanos. Os grandes empresários sem ética. Isso é mais do que evidente, né? Se o empresário cria tudo só para tirar vantagem para ele, é totalmente sem ética. Em terceiro lugar, os poderosos que vivem do dinheiro desonesto. Observação. Todas essas pessoas são doentes psíquicas, neuróticos e psicóticos. É difícil de entender isso, né? Mas o ser humano não é que ele é doente e aí se torna avarento, miserável, egoísta, egocêntrico. Não é isso. O ser humano é egoísta, egocêntrico e aí se torna doente. Se o ser humano não gostar do próximo, se ele não favorecer o próximo, se ele não viver em função do bem do próximo, não para tirar, mas para fornecer, né? Se o ser humano não faz isso, ele vai ficando cada vez mais doente mental. Depois ele se queixa do quê? Além das consequências, né, na eternidade. Então já retornamos para dar continuidade ao programa de hoje. Desde que Agostinho e Tomás de Aquino realizaram a fusão da teologia com filosofia, trazendo enorme desenvolvimento para a civilização, faltava um terceiro elemento para fechar o triângulo divino: a experimentação científica que se baseia na estética. Esse é o elemento que está sendo trazido neste livro de Norberto Kepp, a Bíblia Trilógica, que contém 275 casos de análise no divã. A experimentação científica que mostra uma nova e verdadeira compreensão das Escrituras. Então, o Dr. Kepp estava falando no segmento anterior dessa problemática da falta de ética que foi infiltrada na área econômica financeira mundial. Mas também nós vemos isso nas principais profissões dos indivíduos. Vejam vocês o que o Dr. Roberto Giraldo fala a respeito. Toda doença depende de que nossa consciência nega o bem, nega o belo, nega o verdadeiro.
Toda doença que nós temos é uma censura que nós hacemos do bem. Quando nós começamos a ver essa censura, esse mal que nós temos interiormente, os ódios que nós temos, os rancores que nós temos, a arrogância, a inveja que nós temos, começamos a curar todas as doenças. A inveja é a origem de todas nossas doenças e também é a origem de todos os males sociais, porque as pessoas que têm poder en los países, en los gobiernos o en las instituciones de alto poder en el mundo, como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, todas estas instituciones de poder económico, estas personas son corruptas, son personas que también están invertidas, tienen mucha envidia y ellas trabajan no con humildad y para servir a las personas, sino para servir a sus propios intereses, a los intereses del banco, a los intereses del capital, a los intereses del dinheiro e o negócio. O Dr. Geraldo falou dos prejuízos, por exemplo, do poder econômico-social com a saúde do ser humano. Então, o indivíduo interessado só em dinheiro, em ganhar dinheiro, em fazer fortuna, etc., é o indivíduo que está se matando. E está matando os outros também, né? É claro. Então, a sociedade capitalista ou comunista, a sociedade que a gente conhece até agora, está praticamente assassinando o ser humano, criando impasse na cultura e na civilização. Então, eu vou colocar aí umas ideias que eu tive para mostrar quais são as melhores pessoas que existem no mundo. Veja aí esse cartaz. Os melhores seres humanos. Primeiro, os bons, que são os santos, trazem o equilíbrio para todos. Quando eu falo santos, não são só esses santos venerados, né, pelas religiões, principalmente pela Igreja Católica. Mas santo, por exemplo, o Mahatma Gandhi é considerado um santo. Um outro, Albert Schweitzer, é um grande médico que trabalhou na África em benefício lá das pessoas assim, pobres, miseráveis. Ou então a Madre Teresa de Jesus, Calcutá. De Calcutá, né? Ela pode ser considerada assim, desse modo. E as pessoas de grandes ideais. Agora eu quero mostrar o seguinte, que os Estados Unidos foram criados para fazer o reino, vamos dizer, de Deus na Terra, o reino da bondade. E esses 4 fundadores da pátria, né? Founding Fathers, os fundadores da civilização americana, trouxeram coisas incríveis que infelizmente foram deixadas de lado. Veja, aí o primeiro quem é? Thomas Jefferson. O que o Thomas Jefferson fez? Quais são as ideias dele? A Declaração dos Direitos dos Homens. Veja que coisa fantástica que ele veio. Se o mundo empregasse 10% do que esse homem falou, o mundo estaria bem. E isso estava na Constituição Americana, né? Veja lá. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Não é este ou aquele, é todo homem na face da terra. Por isso que nós nascemos e estamos aqui. Nós temos uma só vida. Mesmo que muitos achem que a gente vai voltar, mas a vida nossa é esta. Veja em segundo lugar. O pior que existe é o egoísmo dos monarcas, sacerdotes e nobres. Porque naquele tempo não havia ainda sistemas assim econômicos sociais que existem hoje, né? E veja em terceiro lugar. É preferível o erro do que a inação, pois a indiferença do povo mata a nação. Então notem, né, a pessoa que fica acomodada com a casinha que tem, o carrinho que tem, e não faz nada para melhorar, mesmo ouvindo não só os nossos programas, mas os ideais de tantas pessoas idealistas que tem no mundo, e essas pessoas não fazem nada, estão ajudando a matar muito mais a civilização. Até aquele famoso, vamos dizer, americano, né, Martin Luther King, ele falou que o que mais aborrece nele,
nos ideais que ele tem, é a indiferença das pessoas que não querem fazer nada. Veja em seguida. A escola e a imprensa têm de ser livres para evitar a corrupção e a decadência da nação. E por acaso é livre? A escola, por acaso a imprensa é livre? Não é. Estão a serviço dos poderes econômicos sociais. A pessoa vai escolher hoje uma profissão. Qual profissão que dá mais? É essa, então vou fazer essa. Ou então a questão do emprego. Veja bem o que eu vou dizer agora. A pessoa não trabalha por causa do trabalho. Ela vai trabalhar porque ela quer ganhar. Quer dizer, ela não trabalha pelo trabalho em si, mas pelo ganho que o trabalho lhe dá. Compreende? Então é o dinheiro que determina a vida do ser humano, tornando-a totalmente estéril, sem graça, desagradável. Eu queria acrescentar uma coisa, Dr. Kepp, porque existe um conceito invertido, de que se o ser humano não tivesse essa motivação, as contas para pagar no fim do mês, ele não faria nada. E o senhor já viu que é o contrário. Que esse desespero da pessoa de ter que pagar as contas e ter que fazer alguma coisa pelo dinheiro acaba tornando-a quase que mutilada. Isso. Agora, veja a observação que eu pus no final. Se os Estados Unidos fossem livres, o mundo também seria. Eu escrevi o livro Decay of the United States and the American People. Eu escrevi isso para mostrar que o povo não está mais livre. O povo tem algemas de ouro, como falou a Susan Berkeley. O que é algemas de ouro? É que está escravo, pensando que está numa grande riqueza. Então veja Thomas Paine agora, o próximo Founding Father. Veja o que ele escreveu. América Iluminada, os pais fundadores da pátria. Thomas Paine. Primeiro, a autoridade deve ser reduzida ao mínimo para não impedir a liberdade dos outros. Entende? Todo indivíduo muito poderoso acaba fazendo isso. É por isso que o regime imposto para as democracias é de 4 anos só, presidente, o chanceler. Se aumenta muito esse período, a pessoa se torna perigosa para a nação. Porque, no fundo, ela tem uma atitude muito ruim. Veja em segundo lugar. Impedir que os gananciosos explorem a credulidade das massas. E não é isso que está acontecendo atualmente? É como o Ivair falou aqui, o diretor aqui da produção, que as pessoas, mesmo pobres, só votam nas pessoas ricas. Não é interessante? Por causa daquela ideia do Adam Smith, que criou o capitalismo, que se a pessoa sabe ganhar dinheiro para ela, sabe ganhar para os outros, mas sabe, ela que sabe ganhar para ela, só para ela que ela ganha. Já viram uma pessoa rica trabalhar para os outros? Senão ela não seria rica. Assim, que eu falo riqueza não é o que um bom profissional liberal ganha, mas riqueza mesmo. Veja em seguida. A classe dominante quer se perpetuar no poder. Não é assim que acontece? O poder, um político me disse o seguinte, que o poder é como a pinga ou como o uísque, é como a droga. A pessoa que experimenta nunca mais quer largar. Então, se ela pudesse se tornar ditadora, ela se tornaria. Veja em quarto lugar. A obrigação do povo é se rebelar contra as leis tirânicas e os tiranos. Então, Thomas Paine baseou-se em John Locke, Berkeley, Rousseau e Voltaire. Talvez eu nem precise falar mais nada, né? Veja, são orientações incríveis que fizeram aquela primeira nação do mundo. Então, o nosso trabalho de trilogia analítica é para mostrar essa minha intenção. Que o que dá riqueza para a pessoa, principalmente até mesmo riqueza econômica, social, é a ética. O que dá a verdadeira riqueza vem de um espírito bom que a pessoa tenha. Então, uma nação rica é uma nação de ética.
E uma nação pobre é uma nação sem ética. É uma nação assim que tem muita desonestidade. Mas vamos ver agora as ideias de John Adams. Ele traz, a origem dos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. É a ideia trazida da França, né? A ideia de Montesquieu, que tem que haver 3 poderes, veja, 3, né? 3, sempre 3. Como Deus é, né? Pai, Filho e Espírito. Então, é sempre 3, é um número assim perfeito. De maneira que tem que ter esses 3 poderes no mesmo nível de poder, para um controlar o outro. Se bem que não está sendo muito assim, porque o executivo avança nos outros, porque tem o poder dos canhões na mão. Em segundo lugar, defendeu a existência das propriedades particulares, desde que sejam usadas, né? Em terceiro lugar, valorizava sobremaneira a educação e a responsabilidade moral. Em quarto, só as pessoas com propriedades é que têm interesse em defendê-las. O governo ideal seria o aristocrático com a democracia. Então note que ele não abomina, por exemplo, a sociedade, a propriedade particular, desde que a pessoa tenha, assim, moderadamente, né, e possa usar. E que todos tenham, né? E que todos tenham, claro. Agora vejam o último Founding Father. Alexander Hamilton. O que ele fez, hein? Os pais da pátria, uma constituição conservadora sempre tira a liberdade do povo. Então veja esse processo de melhorar, né? Ter uma constituição cada vez mais para frente, que vem de uma ética boa. Vem em segundo lugar. Os homens que cortejam o povo acabam sendo ditadores. Bom, não preciso falar mais nada. Em terceiro lugar. Os seres humanos são egoístas e mal intencionados. Bom, ele não era psiquiatra, né? Que eu saiba. Ele não tinha conhecimento de psicopatologia. Mas o que ele fala aí não é uma psicopatologia pura. Veja em último lugar. A luta constante para evitar o predomínio dos indivíduos desequilibrados. Puxa, veja que interessante. Hamilton seguiu a filosofia de Thomas Hobbes e John Locke. Eu citei esses dados para os senhores verem, porque esses elementos aí têm que ser aplicados no mundo todo. Não é só nos Estados Unidos. Para qualquer nação evoluir, melhorar, para ter dignidade, tem que ter esses princípios na sua Constituição e tem que seguir. Não é como agora que, por exemplo, na questão jurídica, é a lei, né, que foi criada na Inglaterra, a lei saxônica, que cada juiz resolve pela cabeça dele. Cada pessoa só pode resolver pela Constituição, pela justiça. Se a pessoa resolve pela cabeça dele, qualquer pessoa é doente, qualquer pessoa vai fazer bobagem. Então temos que seguir os Founding Fathers americanos. É verdade. E a ciência trilógica. Voltamos a semana que vem, neste mesmo horário. Até lá.